Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos. Eu já expus até o versículo 22 e hoje eu estarei dando continuidade a partir do versículo 23 até o final do capítulo. Hoje nós vamos ver a respeito do motim, o motim do ourives Demétrio. Isto aconteceu na cidade de Éfeso. Paulo, ele pregou o evangelho na cidade de Éfeso por um período de 2 anos ou mais um pouquinho, 2 anos e 3 meses aproximadamente. Paulo, ele ficou ali na cidade de Éfeso pregando o evangelho. Diz os versículos anteriores que grande parte da Ásia ouviram a mensagem de Paulo durante este período. E algo aconteceu. Pessoas se converteram a Cristo, mudaram de vida, deixaram a idolatria e agora estava seguindo o caminho. Por isso, houve um grande alvoroço ali naquela cidade. Vamos ver o que diz o texto? Por esse tempo, nesse meio tempo aí que Paulo estava na cidade de Éfeso, houve grande alvoroço acerca do caminho. Caminho aqui é um dos nomes que neste período foi dado aos cristãos. Talvez devido ao fato de Jesus, certa feita, ele ter dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Devido a esse fato, provavelmente eles tenham colocado este nome nos cristãos, caminho. Então houve um alvoroço a respeito deste caminho, acerca dos cristãos, acerca do evangelho do Senhor Jesus que estava sendo pregado naquela cidade. Pois um dos ourives aí são artesãos, pessoas que trabalhavam a prata e os metais no intuito de fazer o quê? Imagens, nichos da deusa Diana. Então esse ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e dava muito lucro aos artífices. Então, esses ourives aí, que eram pessoas que trabalhavam com a prata, com ouro e com outros metais, eles confeccionavam, eles eram artesãos, e está no finalzinho do versículo 24, eram artífices ou artesãos, eles trabalhavam esses materiais no intuito de produzirem o quê? Nichos. O que é um nicho? O nicho, inclusive a palavra nichos no grego é naos. Naos dá a ideia de templo, santuário. Então eles confeccionavam pequenos templos em miniatura e dentro era colocado a imagem da deusa Diana. Lembrando o seguinte, que tinha uma diferença entre a deusa Diana ou Ártemis dos Efésios com a deusa Diana dos gregos. Vamos ver, eu tenho uma foto aqui das duas divindades cultuadas ali pelos povos da Ásia e também da Europa. Então aqui nós temos o templo da deusa Diana ou a deusa Ártemis. Esse templo ele estava na cidade de Éfeso. Esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo devido à sua beleza. E dentro desse templo aqui ficava esta imagem aqui da deusa Diana. Esta imagem aqui, vocês podem ver que ela difere da deusa Diana dos gregos. Esta aqui é a deusa Diana ou Ártemis asiática.
alguns povos ali da Mesopotâmia, da Ásia, eles adoravam esta deusa Diana, que também era chamada de Ártemis dos Efésios. Pode ver que a deusa Diana dos gregos, ela era uma caçadora. Pode ver que ela está aqui com a flecha e está com um animal aqui preso em suas mãos. Ela era uma caçadora. E devido o evangelho ter crescido ali na cidade de Éfeso, eles estavam parando de comprar esta imagem aqui. Provavelmente esses artesãos, eles confeccionavam esse templo aqui em miniatura e lá dentro eles colocavam esta imagem aqui da deusa Diana. E diz o texto sagrado que isto rendia um lucro expressivo para aqueles homens. Vamos ver? Convocando-os juntamente com outros. Então, parece que o líder desses artesãos era Demétrio. Então, ele convoca juntamente com outros da mesma profissão, quem? Artesãos, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício ou deste trabalho vem toda a nossa o quê? Prosperidade, vem todo o nosso lucro, todo o nosso ganho. E estáis vendo, olha, vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadir é convencer e desencaminhado, então ele tem persuadido e tirado do caminho muita gente, afirmando não serem deuses, o que são feitos por mãos humanas. Então, não só em Éfeso, a profissão destes homens estava caindo em descrédito, mas também ali na Ásia, na região da Ásia Menor, a profissão ela estava entrando em queda. E entrando em queda, automaticamente o lucro destes homens cairia. Então, diante desta ameaça da redução ou quase de tirar todo o lucro destes homens, a eliminação do lucro, eles fizeram o quê? Um motim, fizeram o quê? Um alvoroço. E ele prossegue ainda, afirmando esse ourives, ele convoca todos os homens que praticam a mesma profissão e ele convence esses homens que a profissão deles estavam indo por água abaixo, vamos dizer assim. Vamos ver o que 27, ele prossegue ainda na reunião com os ourives ali, com os artífices ou os artesãos. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Claro, ele colocou o mundo adora aqui porque os gregos adoravam a Diana, que era uma caçadora, e os efésios ali da região da Ásia e dos mesopotâmios adoravam a deusa Diana, mas que também era chamada de Ártemis, mas que, no final das contas, eram deuses, cada um de uma forma diferente, mas eram deuses estranhos, e Paulo estava pregando o evangelho contra a idolatria. E diante da diminuição de pessoas que comprariam esses nichos e essas estatuetas da deusa Diana, a profissão destes homens ia cair o quê? Em descrédito. E também como o próprio templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, também ser estimado em nada e até mesmo ser destruído, assim como ele foi no passado. Esse templo já foi destruído há alguns anos antes de Paulo. Uma pessoa, ele colocou fogo no templo e depois, posteriormente, ele foi reconstruído. Então, olha, se a nossa profissão cair em descrédito, ninguém mais acreditar, crer nesta deusa Diana, nós não teremos mais lucros provenientes da nossa profissão e também este templo
que atrai turistas, atraem pessoas, vai ser estimado em nada. E pode ver que ela é adorada por toda a Ásia e também o mundo. Aquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então, a profissão e o templo estavam ameaçados através da palavra do Senhor. Paulo chegou na cidade pregando o evangelho, e o evangelho do Senhor Jesus liberta o homem do pecado, e libertando do pecado, ele não olha mais para as coisas deste mundo, abandona a idolatria e chega à conclusão que há somente um Deus, aquele que habita nos céus, Criador de todas as coisas. E após esta reunião aí dos artesãos ali da cidade de Éfeso, a liderança estava a cargo deste Demétrio, e após eles ouvirem isto, olha o que aconteceu aí, 28, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Então, quando eles começaram a clamar desta forma, a cidade encheu o quê? De confusão. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, parece que eles tentavam localizar Paulo, porque Paulo era o pregador, Paulo é que estava pregando o evangelho. Como eles não conseguiram localizar a pessoa de Paulo, eles pegaram quem? Gaio e Aristarco. Esses dois homens, eles vieram da região da Caia, estavam seguindo a Paulo nesta viagem missionária. Eles vieram da região da Caia e estavam em Éfeso. Então, eles pegaram esses dois varões e levaram para o teatro. Querendo este quem? Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Talvez quando Paulo ele tomou conhecimento de que Gaio e Aristarco foi arrebatado por essa multidão enfurecida, e eles tinham sido levados aonde? Para o teatro. Olha, foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro. Foram para onde? Para o teatro. Arremeter aí, ir, incitar, impelir, colocar em movimento rápido para um lugar, para o teatro, arrebatando os macedônios, porque um era da região da Macedônia e o outro era da região da Acaia. E eles eram o quê? Companheiros de Paulo. Querendo este aqui está falando a respeito da pessoa de Paulo. Então, quando Paulo ficou sabendo que os seus dois companheiros de viagem, Gaio e Aristarco, lá da Macedônia e também da região da Caia, haviam sido arrebatados pela multidão enfurecida, ele, Paulo, queria o quê? Apresentar-se a estes homens. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Com certeza os discípulos ali falaram assim: Paulo, não é bom que você vá até lá. Provavelmente esta multidão enfurecida vai tirar a sua vida. Veja aí, 31. Também os asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Interessante. Quem que são os asiarcas? Os asiarcas eram homens escolhidos, ricos da província. E estes homens, eles tinham um bom relacionamento com Roma e também com os cristãos. Então, como eles tinham um bom relacionamento tanto com o Império Romano como com os cristãos, eles também pediram para que Paulo não fosse lá. Veja que eles não eram cristãos. Também os asiarcas, que eram amigos de Paulo, provavelmente não eram cristãos. Esses asiarcas eram pessoas ricas, influentes na sociedade, provavelmente amigos de Paulo, rogaram a Paulo que ele não se arriscasse indo até o teatro. Por que Paulo não poderia ir lá? Veja o que está escrito aí no versículo 32.
Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Eles estavam em completa confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Claro, os artesãos, eles sabiam por que estavam reunidos ali, mas a multidão que, ouvindo aquele barulho, tinha se agregado a estes artesãos, não sabiam. Então, por isso que Lucas fala isso. Pois uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia estava o quê? Em total confusão. E pode ver que na maior parte nem sabiam por que motivo eles estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar com o povo. Este Alexandre, provavelmente, ele era um porta-voz dos judeus. E ele, no desejo de informar a esta multidão enfurecida, que o seguinte, que os judeus ali da cidade de Éfeso, não tinham nada a ver com a má sorte de Diana. Olha, nós não temos nada a ver com isso. Paulo está pregando o evangelho, mas este homem tem nada a ver conosco que seguimos o judaísmo. Então, os judeus, quando viram aquilo, vai sobrar para nós. Então, eles pegaram Alexandre, porta-voz dos judeus, e fizeram impelindo para a frente e disseram, olha, fale ao povo, fale que nós não temos nada com esta confusão. Isso aí é coisa do apóstolo Paulo, que nem da nossa religião é. Provavelmente seria isso. Quando, porém, reconhecendo que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por um espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Interessante que quando a multidão, eles tomam conhecimento de que este Alexandre, ele era um judeu, eles começaram a gritar. E eles gritaram, grande é a Diana dos Efésios, por um espaço de quase 2 horas. Então, a reação da multidão pagã, idólatra, diante da fala de um judeu que era monoteísta, é compreensível. Quando eles viram ali um judeu falando, eles sabiam muito bem que os judeus eles eram monoteístas, ou seja, serviam a um único Deus. Quando eles viram isso, o alvoroço foi completo. E eles começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. E o escrivão aí, no versículo 35, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem porventura não sabe que a Diana de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Interessante é que o povo, eles criam que esta imagem, que essa deusa havia caído do céu. Era isso que eles acreditavam. E o escrivão fala, vocês sabem muito bem que aqui a cidade guarda o templo e também a imagem da grande deusa Diana. Isso é fato e ninguém vai tirar isso da cidade, tentando acalmar os ânimos. Foi isso que ele disse. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmo e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Então eles não cometeram nenhum sacrilégio e nem blasfemaram contra quem? Contra a deusa Diana. Sacrilégio é profanar um objeto sagrado. Paulo, ele não profanou um objeto sagrado e também não falou mal desta deusa Diana. E diante disso, olha, portanto, se Demétrio e os artífices
que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiência e o quê? E procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em uma assembleia regular. Porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este apontamento. Interessante. Esse escrivão, sabiamente, ele aponta para o perigo do caminho ilegal, lembrando a multidão o procedimento certo. Éfeso, diante de qualquer atitude precipitada desses homens, Éfeso ele podia perder sua autonomia ali no Império Romano. Então, ele aconselha a multidão a ter cautela, tomariam contra a vida destes homens que estavam pregando o Evangelho. Então, vamos com cautela, não vamos partir para a briga, porque dependendo do tumulto que aqui for causado, nós vamos chamar a atenção do Império Romano. E o Império provavelmente vai mandar o quê? As suas tropas e os seus representantes legais para a cidade. Então, é melhor vocês se acalmarem e não tomarem atitude precipitada. E ele fala que tem os processos legais que tinha ali no Império Romano para que uma pessoa pudesse acusar a outra e ser julgado no tribunal. Então, vamos para os caminhos legais do Império Romano. Não tomemos atitudes precipitadas. Então, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Então, o escrivão, ele foi sábio em acalmar os ânimos para que não houvesse ali um motim. E diante deste conselho deste escrivão, a Assembleia ela foi dissolvida e o povo foi embora. Pode ver que nos versículos que prosseguem no primeiro capítulo, ou melhor, no primeiro versículo, capítulo 20, diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, que era Gaio e Aristarco, e, tendo-os confortado, despediu-se e foi para a Macedônia. Então, no próximo vídeo, eu estarei entrando aí no capítulo 20, falando desse período da viagem missionária de Paulo. Quando cessa o tumulto, ele despede e vai para outra cidade. Ele parte para a região da Macedônia. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo, eu estarei entrando aí no capítulo 20, ainda na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.